Olá pessoal, eu sou Ângela Borges, atleta profissional de fisiculturismo, tenho mais de 60 títulos na minha carreira, sou profissional de educação física, especialista em fisiologia biomecânica, em treinamento feminino, tenho mais de 5.000 alunas espalhadas pelo mundo todo e hoje estou aqui para ajudar você a conquistar a sua melhor versão. Sabe aquela cintura fina, aquele bumbum redondo, bonito, o famoso bumbum na nuca? Aquele quadríceps torneado, bonito, é isso que eu vou te ajudar a conquistar durante essa semana. Eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para conquistar 1 ano de resultados em apenas 90 dias. Vocês vão aprender durante essa semana os principais exercícios para construir esse corpo dos sonhos. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo e também os principais erros. Porque é comum a gente conhecer pessoas, acredito que vocês mesmos conhecem pessoas que já estão treinando há 3, 4, 5 anos e às vezes não conseguem atingir aquele resultado tão esperado. Então é isso que a gente vai fazer aqui durante essa semana também. E na aula 2, você vai aprender que para ter um abdômen dos sonhos, para ter aquele abdômen sequinho, aquela cintura fina, a gente começa o trabalho na cozinha. Eu vou mostrar para você que você consegue fazer uma dieta gostosa e ter resultado. Que não é fazendo restrição alimentar 100% que você vai conquistar esse sonho. E já na aula 3, eu vou te passar um treino completo de glúteo. Aquele treino que vai fazer com que você tenha aquele glúteo dos sonhos. Para quem me acompanha aí nas redes sociais, sabe que o glúteo é algo que eu sempre enfatizei no treinamento das minhas alunas e no meu, porque é um grupo muscular que eu gosto muito de treinar. Então fica nessa aula, acompanha a aula 3 que você vai aprender tudo o que você precisa saber para conquistar aquele bumbum dos sonhos. E não importa a sua idade, se você tem 30, 40, 50 ou 60 anos, se você já tem filhos ou não, se você é uma pessoa que consegue frequentar academia ou se você precisa treinar em casa. Eu vou mostrar para você que você também consegue atingir a sua melhor versão e conquistar 1 ano de resultados em apenas 90 dias. E se você acha que alcançar esses resultados está fora da sua realidade, acompanhe aqui o resultado de algumas alunas minhas que colocaram o método em prática e tiveram resultados incríveis. Iniciei com 70 quilos, né? Hoje eu tô com 60 e aí já tô na fase de ganho de massa, né? Nesse tempo. Com 5, 6 meses eu emagreci os 10 quilos, né? Que eu tava com a dieta com déficit calórico, né? Para baixar o percentual de gordura. E os treinos, assim, ajudaram bastante, porque eu tinha bastante flacidez, assim, na barriga, né? Olhava, eu achava que era só com cirurgia, né? Eu queria agradecer muito ela, por eu ter esse resultado, né? Que eu nunca conseguia sair daquela primeira fase, que era baixar o percentual de gordura para dar início no ganho de massa, né? Eu nunca conseguia. Estava acima do peso, eu estava com uns 85 quilos, 84, e percentual de gordura muito alto mesmo. Aí eu comecei a fazer o Team Ângela Borges, tudo dentro da plataforma, dieta da plataforma, os vídeos que me auxiliaram na postura, comecei a tudo buscar pela plataforma mesmo, os treinos. E eu entrei com 84 quilos, hoje eu tenho 69 quilos, indo para 68, e eu acredito que ainda dá para descer mais um pouquinho ainda, porque eu estou vendo que meu corpo está respondendo aos resultados, as medidas ainda estão mudando bastante, perdi bastante roupa, mas com muita alegria. Essas são só algumas histórias dentro de muitas outras que vocês vão ver por aqui. Histórias de mulheres que conseguiram baixar o seu percentual de gordura, ganhar massa muscular e tiveram até a sua autoestima elevada. Mas antes de eu te explicar como é que esse método funciona, eu quero mostrar para você como é que foi que eu desenvolvi ele. Eu nasci numa cidade no interior de Santa Catarina, em Rio do Oeste, uma cidade na época com menos de 2.000 habitantes. Meus pais, minha família sempre foi muito humilde, sempre teve que trabalhar muito. Eu lembro que nessa época eles plantavam fumo e eu com meus 4, 5 aninhos eu tinha que ir para a roça junto com os meus pais. Então eu lembro que eu guiava, né, nessa época, o cavalo. Como eles não tinham com quem me deixar em casa, eu era muito pequena, eu tinha que ir junto com eles para a roça para trabalhar. E a minha família é uma família grande, uma família de 6 irmãos, então a gente sempre teve que trabalhar muito. E eu lembro na escola, quando eu comecei a estudar, eu era aquela menina magrinha, muito magrinha, era o patinho feio da turma, né?
Então eu lembro que eu colocava uma roupa, a roupa da escola, né, ou até mesmo uma calça jeans, e ficava sempre a calça sobrando na perna. E eu me sentia envergonhada, eu tinha vergonha de me olhar no espelho, eu tinha vergonha de ir para a escola. Eu lembro mais ou menos aí na 3ª série, onde as meninas já começavam aí, né, a ter aqueles encontrozinhos, enfim, a começar um namorinho, 4ª, 5ª série. E nessa época eu era só o cupido, ou seja, eu não tinha alguém, um menino que estava interessado em mim, eu também não me interessava por ninguém, porque eu não me sentia confiante. Então eu sempre era aquela menina que era amiga dos meninos. E aí fazia, né, o cupido, apresentava uma menina para um menino, mas eu sempre estava de fora, porque eu não gostava, eu não me imaginava naquela situação, eu não imaginava que ninguém pudesse gostar de mim, porque eu mesmo não gostava de mim. Na própria família, eu sofria bullying. Os meus tios zoavam da minha cara porque eu era muito magra, então eu sempre sofri muito com isso. O tempo foi passando e esse problema, essa minha baixa autoestima, só foi piorando. Então foi quando eu já estava lá com os meus 15, 16 anos, e começou a época de ir para festa, né, de sair na noite e tal. E eu lembro de uma situação muito específica que a gente estava numa danceteria, eu e as minhas amigas já com aquele corpo bonito, com perna, com bumbum, né, com seio e tal, e eu era aquela menina magrinha, mirradinha, e aquilo me marcou muito, porque parecia que nada que eu vestia ficava bem. E aí foi passando o tempo, eu fui cada vez ficando mais tímida, mais introvertida, cada vez me cobrindo mais, até que chegou um dia que eu conheci, né, o meu esposo, e ele já treinava, ia para academia, então a gente começou ali a namorar e tal, né, eu magrinha daquele jeito, e ele me incentivou a ir para academia, porque ele percebeu que eu não era feliz, que eu não me sentia bem, e foi o meu primeiro contato com a musculação. E, gente, eu lembro que nesse primeiro contato, então, eu fiz minha matrícula numa academia, né? E eu estou contando isso aqui para vocês hoje porque eu tenho certeza que hoje em dia vocês ainda passam por isso. Eu entrei na musculação e como eu era aquela menina magrinha, o professor não deu atenção para mim, né? Eu lembro que eu ia num horário, o horário das 6 horas da tarde, tinha mais gente na academia, eu tímida, não sabia treinar, não sabia o que era um agachamento, nem o que era o quadríceps, não sabia nem onde é que estavam os músculos do corpo. Então, o professor passou para mim uma fichinha de treino. Quem aí nunca pegou uma fichinha de treino, olhou para aquela ficha de treino e não sabia o que era, como fazer? Tem um monte de informação, nome de exercício. Então, eu chegava no professor, como é que eu faço aqui rosca direto? Rosca direto, você vai lá aquele aparelho lá, senta lá e faz. Mas, gente, eu não sabia como era, não sabia como fazer. Então, isso me afastou da musculação no momento. E o que eu fui fazer? Fui fazer aula de ginástica localizada. Mas veja, eu era magrinha, eu queria ganhar massa muscular. Então eu fui num tempo para aula de ginástica localizada porque eu não precisava perguntar nada para ninguém. Era só eu seguir o que a professora estava falando. Eu lembro daquelas aulas de abdominal e glúteo, de ginástica localizada, jump. Agora vocês pensem, uma menina magra, muito magra, que queria desenvolver massa muscular. O que eu estava fazendo numa aula de jump? E isso foi falta de informação, falta de interesse. Então, nesse momento, eu fiquei uns 3 meses lá fazendo essas aulinhas, mas eu percebi que não era isso que ia mudar o meu corpo, porque eu estava cada vez emagrecendo mais. E aí foi onde eu resolvi mudar de academia, porque eu já não tinha mais coragem, não conseguia mais chegar para o professor que estava lá na sala de musculação e perguntar para ele como fazia esse exercício, para que servia, e ele realmente não me deu atenção. E aí eu troquei de academia e tive a felicidade de conhecer 2 mestres que para mim até hoje foram pessoas que fizeram diferença na minha vida, porque mostraram a musculação para mim do jeito que eu me apaixonei, do jeito que eu quero ensinar e que eu sempre ensinei para os meus alunos, que foi como treinar de maneira correta, como ir para a academia e ter resultado, que aquilo era possível, que eu podia realmente mudar aquele quadro de magreza e conquistar o corpo que eu sonhava. E depois que eu tive essa orientação com esses 2 professores que realmente mostraram a musculação do jeito que ela deve ser, que eu percebi que esse meio era muito falho e que tinha muita deficiência na maneira com que os professores ensinavam dentro da sala de musculação. E foi aí que eu percebi que esse meio era carente de bons profissionais.
e que não bastava o professor só estar na sala de musculação. Ele tinha que se especializar, ele tinha que entender o objetivo do aluno e não era só passar um treino numa fichinha e dizer vá lá e faz. E isso foi acontecendo, o tempo foi passando e aí eu cada vez mais me apaixonando por esse meio, eu amava treinar, eu já tinha bons resultados e aí foi quando eu decidi estudar educação física. E quando eu fui estudar educação física, eu tinha muito claro o tipo de profissional que eu não queria ser. Que não é um profissional que só está lá na academia para cumprir horário, que só está lá para preencher uma ficha de treinamento, que está lá só para bater papo na academia. Eu queria ser aquele profissional que realmente fizesse diferença na vida das pessoas, que fizesse diferença na vida das minhas alunas. Eu queria ser aquela profissional que fizesse com que a minha aluna se apaixonasse pela musculação, assim como eu me apaixonei. E foi quando eu decidi estudar educação física e me especializei principalmente em treinamento feminino. Eu passei muito tempo trabalhando na sala de musculação, atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo. Dei muito tempo aula de personal trainer. E já na sala de musculação, né, eu tinha uma atenção a mais com as mulheres, porque eu já estava entendendo que o treinamento ele deveria ser diferente. E nessa época, todo mundo entrava na academia, homem ou mulher, e seguia o mesmo protocolo. Todo mundo fazia um treino muito parecido. E a gente sabe, né, hoje, isso é muito evidente, que um treinamento para mulher e para homem, ele é diferente. O treinamento para homem e para mulher, ele deve ser diferente. Bom, porque nós mulheres somos diferentes dos homens. A começar pelo nosso corpo, o seio, a cintura, o formato do glúteo, né, o ciclo menstrual e o quanto que isso interfere no treinamento. Então foi observando isso que eu desenvolvi um método específico para desenvolver o corpo feminino. Porque a gente já entendeu que não é a mesma coisa que desenvolver o corpo de um homem. A passar, por exemplo, pelo volume de treinamento. A gente vê nos treinos masculinos que, né, os homens eles se preocupam muito mais com membros superiores. Então você vai ver o homem treinando mais peitoral, mais dorsal, mais ombro. Vai treinar um dia de perna? Vai. Alguns nem treinam. Agora glúteo. Dificilmente a gente vê o homem, por exemplo, treinando glúteo, se preocupando com linha de cintura. O homem até vai lá, vai treinar abdominal, mas não está preocupado se essa linha de cintura vai ser fina, ele quer ver os gominhos no abdômen. E já quando a gente fala de corpo feminino, do treinamento feminino, isso é muito diferente. As mulheres querem mais desenvolver membros inferiores, então o volume de treinamento para a mulher vai ser, com certeza, um volume maior para membros inferiores. Quer dizer que mulher não vai treinar abdômen? Não, gente, vai treinar abdômen. Mas, inclusive, eu desenvolvi um método para linha de cintura, para que você consiga desenvolver seu abdômen, ou seja, ter aquele abdômen marcadinho, mas preservar uma linha de cintura. Vai treinar membros superiores? Vai, mas o volume vai ser menor. Eu percebia com que a técnica com que as mulheres treinavam não era o suficiente, não estava de uma maneira correta para que elas atingissem o resultado que elas estavam buscando ali na sala de musculação. Por exemplo, a posição do pé. Eu estava lá treinando glúteo médio. Gente, a posição do pé vai fazer muita diferença. A pessoa quer desenvolver, a aluna quer desenvolver o glúteo médio, mas está lá fazendo todos os exercícios com os pés retinhos, voltados para frente. A simples mudança de direção do pé vai fazer com que ela consiga atingir o músculo-alvo, o glúteo médio. E essa falta de alinhamento vai interferir na tua postura. E agora imagina, se eu ficar numa postura errada, no meu dia a dia é uma coisa, já não é benéfico. Agora pensa eu fazendo um exercício com a postura errada. Isso vai, com certeza, no futuro, acarretar em alguma lesão. E é por isso que as pessoas muitas vezes reclamam que a musculação, que o treinamento com peso, o treinamento com carga, gera lesão. Mas não é isso, gente. O treinamento feito de maneira correta, com a técnica correta, ele só traz benefícios para a nossa saúde. Eu via que as mulheres não estavam errando só no treinamento, mas também estavam errando na maneira com que elas se alimentavam. De repente ela queria emagrecer e para isso cortava todos os alimentos e com isso até perdia gordura, mas vinha a flacidez, porque não deu tempo ainda da musculação, né? Não estava treinando de maneira certa para que aquele músculo ficasse com tônus e só vinha a flacidez. E aí começava a comer de novo e vinha aquele efeito sanfona, hora comia, restringia a alimentação, hora começava a comer de novo. Então estava tudo errado e o resultado não vinha. E olhando esse quadro, o que eu percebi que funcionava realmente era uma dieta mais simples. Não era restringindo o alimento, tirando aquele alimento que te dá prazer, um chocolate, por exemplo.
A pessoa ama chocolate. Será que precisava tirar aquele pedacinho de chocolate que dava realmente prazer para a pessoa depois do almoço? Não, não era fazendo isso que a pessoa ia emagrecer. E sim, né, ajustando, dividindo esses alimentos no dia a dia e conciliando isso com treinamento aeróbio. Isso, de fato, ia fazer com que a pessoa tivesse resultado. E ao longo desses anos, eu fui absorvendo todas essas informações, até chegar nesse método que eu mostrei aqui para vocês. E na aula de hoje, vou mostrar para você os principais exercícios para desenvolver membros inferiores, os erros que a maioria das pessoas ainda cometem na sala de musculação e, claro, o jeito correto e eficiente de executar cada um desses exercícios. E agora eu tenho uma surpresa para você. Eu preparei um presente muito especial para você que ficar juntinho comigo durante toda essa semana. Na aula 1, que vai ser um treino, aí os melhores exercícios para membros inferiores, no final dessa aula, vocês vão receber um PDF com um treino de membros inferiores. Já na aula 2, que vamos falar aí tudo sobre alimentação, a importância da alimentação para que você tenha resultado, no final dessa aula, você também vai sair de lá com uma sugestão alimentar. E na terceira aula, que vai ser um treinão de glúteo, no final dessa aula, você também vai receber em PDF um treino de glúteo para você já colocar em prática. Mas agora só presta atenção. Para que você receba todos esses presentes e para que você realmente aproveite essa semana de aulas 100%, eu preciso que você assista todas as aulas. Porque uma aula é ligada na outra, então as informações elas são combinadas. E só assim você vai ter um aproveitamento 100% dessa semana. Então agora chega de conversa e vamos colocar tudo isso que eu falei aqui para vocês na prática. Bom pessoal, vamos aqui então para a parte prática dessa aula. Eu selecionei 4 exercícios que eu considero fundamental para desenvolver membros inferiores. Né, tanto na parte do quadríceps quanto na parte do posterior de coxa. Então esse aparelho aqui que é o leg press, ele vai trabalhar o glúteo de vocês, vai trabalhar o posterior de coxa, mas principalmente ele vai trabalhar o quadríceps, que é um músculo aqui da coxa de vocês, e ele é composto por 4 porções. Então a gente tem aqui o reto femoral, o vasto medial, esse músculo mais interno da coxa, o vasto lateral e embaixo aqui do reto femoral a gente tem o vasto intermédio, que não é um músculo tão visível. Então esses são os principais músculos que a gente vai trabalhar aqui no leg press. E você que chegou aqui nesse vídeo, um dos seus objetivos pode ser de ter uma perna mais volumosa, mais torneada, né, de ter aquela perna bonita. E então presta atenção aqui que eu vou te mostrar como conseguir fazer isso utilizando esse exercício aqui. A Dani vai começar a fazer aqui o leg press e a Dani também é uma aluna iniciante, como muitos de vocês aí na academia, que de repente estão chegando agora e têm dificuldade de fazer os exercícios. A Dani vai começar a fazer o movimento aqui, a executar o exercício como ela faria na academia normal, como qualquer um de vocês chegam aí na academia e vão fazer esse exercício, né, e não tem o conhecimento de como fazer de maneira correta. Então vamos lá. Primeiro, gente, a Dani estava aqui com o pescoço levantado, né? A gente precisa deixar o pescoço, a cabeça aqui, ó, encostada no banco, nesse apoio aqui do banco. Por quê? Porque eu preciso preservar a minha curvatura da coluna. Se eu trago a minha cabeça para frente, ao invés de eu manter as curvaturas da minha coluna preservada, né, as curvaturas anatômicas, eu faço uma conchinha aqui com a minha coluna. E isso atrapalha no meu movimento, porque ele não, além de correr, né, o risco de gerar alguma lesão, eu ainda não vou recrutar o músculo alvo aqui nesse exercício. Então, primeira coisa, alinha a coluna, tá? A nossa coluna, gente, ela não é reta, ela tem curvas. E por isso é importante a gente manter elas. Então, Dani, vamos tentar levantar aqui, ó. Isso. O que a Dani está fazendo aqui? Encostando bem os ombros no banco e tentando tirar essa parte aqui, ó, do banco, colando bem o bumbum. Vai lá, Dani. Então, vamos começar de novo aqui. Alinhei a minha coluna. Encostei bem o meu quadril no banco. O que a Dani continua fazendo aqui? Joelho, gente. Quantos de vocês que às vezes vão lá... Vai fazendo um movimento aí para mim, Dani. Quantos de vocês estão lá no leg press e não sabe, por exemplo, que o joelho ele precisa acompanhar a linha do pé? E estão lá fazendo esse exercício e o joelho começa a fechar. Então, principalmente quando coloca um pouquinho de carga, o joelho vai fechando, porque o joelho fecha, dá a impressão de que a gente tem
mais força, mas precisamos se atentar a isso porque esse movimento está errado. Então vamos lá, Dani, joelho apontando para o pé, tá? Isso, pode continuar o movimento aí. Um pé está mais abduzido que o outro? Não, pode deixar os pés retinhos por enquanto. Isso, retinho aqui. Ela fechando o joelho, aproximando o joelho um do outro, ela vai tirar o alinhamento da perna dela, né? Então, ou seja, o joelho não vai estar mais na linha do pé. E isso vai trazer uma sobrecarga na articulação do joelho. Quem está fazendo força aqui é a articulação do meu joelho e não mais só o meu quadríceps, tá? Então, por isso que esse alinhamento aqui do joelho com o pé é muito importante. O que pode estar ocasionando isso? Além do enfraquecimento do teu quadríceps, o fato de você ter encurtamento nos teus adutores. Ou seja, esse músculo aqui está encurtado e por isso ele está te puxando para dentro, para que você feche as pernas. E aí é onde entra a flexibilidade que eu falei para vocês lá no início da aula, que também era importante. Então eu preciso trabalhar a flexibilidade dos meus adutores para que esse joelho consiga ficar alinhado com o pé. Então, se você não está conseguindo manter esse joelho alinhado com o pé, um dos problemas pode ser a falta de flexibilidade do adutor de vocês. Tá vendo, gente? Pequenos ajustes que vão fazer diferença no treino de vocês. Joelho alinhado, postura ereta, as costas bem apoiadas no banco, o quadril não está levantando. Fazendo desse jeito aqui, vocês vão conseguir conquistar aquela perna grande, volumosa, aquela perna bonita que vocês há tanto tempo já buscam aí na academia, quantos anos treinando e às vezes não conseguem atingir o resultado. Então presta atenção e faz o exercício dessa maneira que eu garanto para vocês que o treino de quadríceps de vocês e que o resultado, né, esse quadríceps, essa perna dos sonhos, ela vai vir. E falando aí em construir membros inferiores, com certeza o agachamento é um exercício que não pode faltar. E aqui eu selecionei esse agachamento aqui no Smith, o agachamento na barra guiada, mas também queria falar para vocês que esse é um exercício que facilmente você pode fazer na sua casa. Então, se você de repente não tem a possibilidade de ir numa academia ainda, esse é um exercício que você vai, com os ajustes que eu vou mostrar aqui para vocês, conseguir ter resultado também treinando em casa. Então, quem vai me ajudar aqui agora é a Laís, né? Vamos lá, Laís. Faz o agachamento de qualquer jeito. Como a gente vê aí, pessoal, e aqui a Laís vai fazer, eu estou pedindo aqui para ela fazer alguns erros, né, cometer alguns erros, mas eu vejo isso nas academias todos os dias, pessoas treinando errado. E o que isso vai acarretar, além aí da falta de resultado, né? Pode, no futuro, gerar alguma lesão aí de joelho. É comum, né? Quem aí nunca fez um exercício de agachamento, às vezes sentiu o joelho, sentiu a lombar. E a gente está desenvolvendo aqui, a gente está treinando o músculo. Então, o que eu preciso sentir durante a execução desse exercício é meu músculo e não uma dor no joelho, não uma dor no tornozelo ou uma dor na coluna, né? E aqui, ó, vamos começar por erros comuns que a gente vê na academia e de repente você está cometendo esse erro. Os pés muito para frente. Gente, esse aqui é um erro muito comum. O que a gente tem aqui? Ó, um exercício básico, que é um agachamento. Pode guardar um pouquinho a barra, Laís, para você avançar? O agachamento. Gente, todo mundo, né, já fez agachamento alguma vez na vida. Quando a gente é bebezinho, o fato de sentar, levantar, isso é um agachamento. E às vezes, agora a gente pode pensar, eu sei porque isso aconteceu comigo, a minha mãe, a minha avó, às vezes estava lá, sentava de uma cadeira e levantava, mas tinha que se segurar. Eu já tive alunas, né, com 50 anos, jovem ainda, que não conseguia levantar e sentar do banco sem ter que ajudar, de repente empurrar com a mão na perna para conseguir, né, levantar. E às vezes você pode, ou você está passando por isso, ou a tua mãe, a tua avó, né, alguém que você conhece na academia. E aí é esse exercício aqui que vai te ajudar a fazer isso de uma maneira eficiente, além de desenvolver, né, a parte muscular, também a tua saúde e a tua independência aí na longevidade, né? Então vamos lá, Laís. Primeira coisa, o pé muito para frente, gente, tá errado, tá? Esse aparelho aqui, ele deve ser executado o mais próximo possível de um agachamento livre. Ou seja, aquele agachamento que a gente põe a barra nas costas, né, e faz o movimento do agachamento. Mas esse aparelho aqui, ele é mais fácil de ser executado. Por quê? Porque a barra, ela já vai te direcionar, né, para o movimento correto. Mas ainda assim é comum a gente ver as pessoas fazendo errado. Então, posicionar o pé muito para frente é errado. O que eu preciso imaginar aqui? Que eu tenho uma barra
nas minhas costas e que eu não tenho esse suporte aqui, que essa barra não está fixa, tá? Então, trago o pé mais para trás e a barra, ela fica posicionada aqui nas minhas costas, alinhada com o meu quadril e com o meu pé, tá? Então, eu não posso ter o pé nem muito para frente e nem muito para trás. Se eu trago o pé muito para trás, eu vou quase que nem dá para fazer o movimento, né, Laís? Mas, digamos, bota um pouquinho o pé para trás e faz o agachamento. Aí. Ó, o que eu vou estar sobrecarregando aqui? Vou estar sobrecarregando a minha cervical, aqui o meu pescoço, vou sobrecarregar a minha lombar e não estou atingindo o músculo-alvo, que é o quadríceps e o glúteo. Subiu, Laís? Então, primeira coisa, gente, vamos posicionar os pés, né, na posição certa. E aí vocês vão dizer assim, uma pessoa, por exemplo, que é muito alta, essa pessoa talvez tenha que trazer o pé um pouquinho para frente. Uma pessoa que é mais baixinha, vai levar o pé mais embaixo da barra, né? E esses ajustes que a gente vai fazendo. Outro erro comum aqui que as pessoas cometem. Mesma coisa, fechar o joelho na hora de fazer o movimento. Faz, Laís, desce, faz o agachamento para mim. Ó, por que isso acontece? Falei para vocês no leg press, né? Que quando a gente fecha o joelho aqui, provavelmente o músculo do quadríceps está fraco, mas principalmente o músculo do adutor, levantou, Laís? Está encurtado. Então, precisa dar importância aí para o alongamento, para a flexibilidade. Se eu jogo o meu joelho para dentro, vai agachando, fazendo um movimento para mim, Laís, de agachamento. Vai, sobe e desce. O que eu estou sobrecarregando aqui? Vai fazendo um movimento. Primeiro, eu estou sobrecarregando a articulação do meu joelho e provavelmente, né, não posso garantir 100% que você vai ter uma lesão, mas fazendo isso o risco é muito alto de ter uma lesão. Outro, desenvolvimento do músculo vai ser prejudicado. Eu não estou recrutando a minha musculatura em todos os pontos, não estou recrutando ela de maneira eficiente e, lógico, além de gerar uma lesão, né? Então, o joelho sempre apontando para o pé. Vocês viram que isso aconteceu lá no leg press? Isso vai acontecer aqui também no agachamento, tá? Muitas mulheres acham que descer até o chão, encostar o bumbum lá no calcanhar, é o que vai fazer o teu glúteo desenvolver aqui no agachamento. Mas se você estiver cometendo uma retroversão de quadril, isso não é verdade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos mostrar de perfil. Primeiro, o que é uma retroversão de quadril? Vai descendo para mim, subindo, Laís. O que é uma retroversão de quadril? É quando o meu glúteo faz essa conchinha aqui, ó. Vocês perceberam que a Laís vai fazendo, Laís, o movimento para mim? Que chega num ponto aqui da amplitude, ó, aqui, ó, que o glúteo da Laís fez essa conchinha aqui. Isso aqui a gente chama de retroversão de quadril. E quando eu faço isso, quer levantar um pouquinho, Laís? E quando eu faço isso, vai descendo devagarzinho agora, e quando eu faço essa retroversão de quadril, essa conchinha aqui, a sobrecarga, ela tá toda na minha lombar. Então, o risco de eu desenvolver alguma hérnia lombar, ela é muito grande. Sem falar que nesse momento, ó, o glúteo fica molinho. Essa retroversão de quadril aqui inibe meu glúteo. Então, eu estou descendo a fundo e eu não estou tendo um benefício de fazer esse agachamento a fundo. Pelo contrário, eu estou sobrecarregando a minha lombar e estou inibindo o meu glúteo. E assim, mulherada, vocês não vão conquistar aquele bumbum na nuca se vocês estiver fazendo essa retroversão aqui. Então, qual é o limite, Ângela, do agachamento? Vamos lá, Laís. Pode ficar um pouquinho aqui? Meninas, cada uma vai ter um limite, porque isso vai depender da mobilidade, da flexibilidade de vocês, e aí é onde eu falo que, de novo, o treino de flexibilidade e mobilidade é muito importante. Porque, sim, é verdade, quanto mais a fundo eu descer, né, quanto mais eu conseguir a amplitude nesse movimento, mais eu vou recrutar o meu glúteo, desde que a técnica do exercício esteja sendo feita de maneira correta, ou seja, eu não posso fazer essa retroversão. Então, o limite da Laís vai ser, vamos lá, Laís, faz o movimento, desce, 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 ó. Aqui é o limite da Laís. Ó, aqui o glúteo fica contraído. Aqui ela tá, tô ativando o meu quadríceps, tô ativando o meu glúteo e não tô tendo uma sobrecarga na minha região da lombar. Subiu, Laís? Agora eu vou pedir para a Laís fazer o movimento aqui e eu vou pontuando mais algumas coisinhas que eu tenho certeza que vocês estão fazendo errado, isso está impedindo vocês de atingir aquele resultado tão esperado, né, e de ter um maior aproveitamento aqui nesse exercício tão poderoso para construir aí pernas e glúteos. Vai lá, Laís. Bom, a gente já corrigiu o joelho do pé, tá certinho, mas e aqui, ó, cotovelo? Gente, o cotovelo de vocês sempre tem que estar apontando para baixo, tá? Esse é a maneira correta de apontar o cotovelo, para baixo, não para frente nem para trás, porque isso vai ajudar no meu alinhamento da coluna.
O punho, quanto mais em neutro vocês conseguirem manter ele, né? Nessa forma aqui, ó, bem retinho, melhor também, porque vai fazer com que o cotovelo aponte mais para baixo, vai melhorar, né, a postura de vocês e, consequentemente, a execução do exercício. Vai fazendo, Laís. A barra, gente, ó, quando vocês colocar a barra, tenta colocar a barra não em cima da cervical, tá? A barra tem que colocar em cima do trapézio. Um pouquinho mais para trás, Laís. Isso, aqui, ó. Quanto mais a barra tiver em cima do trapézio de vocês, é a maneira correta de fazer, tá? Tem gente que coloca a barra aqui em cima do pescoço. Bota aqui, Laís, para mim, por favor. E dessa maneira vocês estão sobrecarregando a cervical de vocês e isso pode gerar lesão, né? Vai lá, Laís, continua fazendo. Outro ponto muito importante, né? Fazer esse encaixe que a Laís fez aqui, ó, a gente não tem a necessidade, tá? Vai fazendo, Laís. Ó, e encaixa aqui. O que acontece quando eu faço esse encaixe aqui, ó? É a minha lombar, a minha coluna que está fazendo esse movimento aqui. Não está recrutando mais a perna ou mais o glúteo fazendo esse encaixe. Tá? E isso aí pode fazer com que vocês tenham problema na lombar de vocês, problema, né, em toda a coluna. E a gente precisa evitar isso. Vai lá, Laís. Continua agachando. Meninas, principalmente para nós, tá? Um ponto muito importante, que é a linha de cintura. É comum, eu vejo isso lá no leg press, vejo isso no agachamento, em qualquer exercício aí que comece a ter um pouquinho mais de carga, que a gente comece a colocar um pouquinho mais de carga, é o abdômen. Ó. Licença, Laís, vou levantar aqui. Projeta o abdômen para frente aqui, ó. Tem o abdômen solto, vai fazendo o exercício. Faz o exercício e esquece do abdômen um pouquinho. Quantas de vocês estão lá fazendo um agachamento, mas não estão segurando esse abdômen, contraindo esse abdômen? E aí sabe o que acontece com isso? Imagina, tenho carga, coloco carga aqui na barra, porque eu quero desenvolver pernas e glúteos. Mas daí eu não tenho um controle do meu abdômen, tá? Esse abdômen está solto aqui. O que vai acontecer? Nesse caso pode gerar uma protusão do abdômen de vocês. Sempre o abdômen aqui ativo, contraído, tá? Vai fazendo, Laís. Porque fazendo dessa maneira, né, contraindo aqui o abdômen, ativando o transverso abdominal, que é um dos músculos aí que compõe, né, o abdômen, responsável aí por segurar todas as nossas vísceras, vai estar ativo. E aí desse jeito vocês vão fazer, conseguir ter perna volumosa, glúteo desenvolvido e uma cintura fina. Então, esses detalhes são muito importantes e eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, no próximo treino de vocês já vão notar a diferença. Gente, eu sei que eu falei muitas coisas aqui para vocês, né? Pontuei muitas coisas aqui nesse exercício, detalhes que realmente vão fazer a diferença aí no treino de vocês. E aí vocês podem estar se perguntando, mas nossa, e agora? Não sei fazer tudo isso. Bom, quem participou aqui dessa aula já vai poder colocar tudo isso em prática aí no próximo treino, né? E aí, por isso que, pensa, às vezes você está aí anos na academia, já treina 1, 2, 3 anos e não tem resultado porque está fazendo tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. E por isso que é muito importante ter a orientação de um profissional de educação física capacitado para fazer com que vocês não percam mais tempo. E a orientação, ela é muito importante, porque ela vai encurtar o tempo que você vai ficar na academia sem ter resultado. Porque ninguém quer ficar investindo tempo, dinheiro e não conseguir alcançar o objetivo, né, que vem na academia todos os dias aí para conquistar a perna, o glúteo, a cintura fina que seja. E isso é comum. Olha na academia de vocês, né, na academia que vocês já frequentaram alguma vez, e quantas mulheres que a gente encontra com aquele corpo bonito, com aquele corpo todo simétrico, com glúteo desenvolvido, com perna desenvolvida, com cintura fina, com ombros desenhados, né, com braço definido. É difícil. Mas por quê? Porque é difícil atingir o resultado? Não. Porque as pessoas passam muito tempo treinando de maneira errada. E é aí onde entra, né, a importância de ter essa orientação para que os resultados sejam realmente atingidos no menor tempo possível. Meninas, eu falei muito para vocês, né, de flexibilidade, de mobilidade e da importância da gente, né, ser mais flexível para conseguir executar aí os exercícios de maneira correta. Então a gente vai aqui no colchonete, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios aí para vocês já colocar em prática e ir melhorando com o passar do tempo a flexibilidade e a mobilidade de vocês. Isso, em pezinho. Aqui eu vou pedir para a Laís fazer um movimento que vai, né, melhorar e alongar mais aí o posterior de coxa dela. Vai lá, Laís. Então, ó. Muita gente não vai conseguir encostar a mão no chão, e isso é normal, gente. Assim como desenvolver o músculo, né, é algo que vocês vão desenvolvendo com o tempo, com o treino, com a alimentação,
A flexibilidade também, vocês vão melhorando ela a partir do momento que vocês vão treinando mais a flexibilidade e a mobilidade, tá? Então, não tem problema se no início vocês conseguirem chegar com a mão aqui até no joelho só, tá? É normal isso. Então, vai fazendo todos os dias um pouquinho, que aí sim vai melhorar essa flexibilidade aqui do posterior de coxa. Então, esse aqui é um exercíciozinho bem simples para vocês fazerem em casa. O quadríceps. Laís, vamos lá? Para alongar o quadríceps aqui. Pode ficar em pé e segurar aqui, ó. Aqui, vamos trabalhar um pouquinho a mobilidade a flexibilidade do músculo do quadríceps. Por quê? Porque isso também vai fazer com que eu melhore minha amplitude. E além, pode fazer da outra perna também, Laís? E além de eu melhorar a minha amplitude, isso vai fazer com que eu desenvolva porções mais distantes do meu músculo. O que eu quero dizer para vocês com isso? Tenho certeza que de repente você já viu na academia uma mulher que tem um quadríceps grande até, né? Que tem um volume de quadríceps maior aqui na região central, mas que afunila muito em cima do joelho. Então, melhorando, né, a flexibilidade, alongando esse músculo, eu vou conseguir também desenvolver ele, né, em todas as suas porções e ter um músculo mais alongado. Isso vai deixar um desenho do músculo mais bonito também. E aí falei para vocês muito sobre o adutor, sobre o encurtamento do adutor e como isso prejudica, né, na minha execução, né, do exercício, porque o meu joelho fica puxando, o adutor está encolhido. Então vamos lá, Laís, senta aqui um pouquinho, afasta as pernas. E aqui, gente, é legal, ó, se vocês encontrar um lugar, né, para vocês encostar a perna de vocês aqui, ó, vai lá, Laís, mais pra frente. Vai afastando bem a perna aqui o máximo que conseguir. Coluna bem ereta. Aqui pra gente alongar bem o adutor mesmo. E aí, vai projetando o tronco um pouquinho para frente. Tá puxando, tá alongando. Ó, esse aqui é um exercício 1, tá? Tem vários exercícios aí pra gente melhorar a mobilidade do adutor. E conforme vocês vão ficando mais flexível, vocês vão trazendo o banco, né, o suporte aqui mais pra frente. Então vem mais pra frente, Laís, tu pode vir, vai mais, abre mais as pernas. Consegue abrir mais ainda? Tá, já tá puxando? Isso. Agora tenta ficar mais retinho um pouco. Aqui e vir para frente. Isso. Tentando manter um pouquinho a curvatura da coluna. Primeiro, vocês vão tentar fazer com a coluna o máximo ereto possível, tá? E aí vocês vão ver que o limite vai ser bem, né, maior. E aí vocês podem ir curvando um pouquinho a coluna e aproximando a cabeça aqui do chão para forçar um pouquinho mais essa flexibilidade. Então, o que eu mostrei para vocês aqui foram 3 exercícios bem básicos, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas então é só isso mesmo? Só dar essa puxadinha na perna aqui que já vai alongar, que eu já vou ter resultado, já vou aumentar a minha amplitude? Não, gente, assim como na musculação, o treino de flexibilidade e mobilidade ele também deve ser periodizado, né? E eu costumo passar para as minhas alunas de 2 a 3 vezes na semana esse treino de flexibilidade e ele leva aí mais ou menos 40, 50 minutos para fazer um treino completo, tá? Então aqui foi uma amostra, mas é só uma vez? Não. Sabe lá no treino que você está lá fazendo agachamento? 3 séries de 15, 4 séries de 12. Enfim, aqui no exercício de flexibilidade, a gente costuma trabalhar com 3 séries também de 20 a 30 segundos, volta para a posição, né, natural, normal, depois faz mais uma vez esse movimento. Então, essa é a diferença do treino de flexibilidade e do alongamento simplesmente aí antes ou depois do treino, tá? Que o treino de flexibilidade ele também demora um tempo e ele tem que ser periodizado. Por exemplo, ou antes do treino ou depois do treino, né, vai ter essa diferença também. Eu costumo passar para as minhas alunas um dia antes do treino de membros inferiores. Por quê? Porque já vai deixar esse músculo, né, mais flexível para elas conseguir fazer ter uma amplitude, ter uma execução melhor lá no dia do treinamento, por exemplo, de membros inferiores. Aqui selecionei mais um exercício para vocês, né, um exercício que também vai trabalhar o quadríceps. Esse exercício aqui é um exercício monoarticular, então ele vai usar só a articulação aqui do joelho, né, para fazer o movimento aqui de extensão do joelho. E é muito importante que a gente também, pode ficar paradinho, Laís. Por que é importante que a gente também faça exercícios isolados no treinamento? Porque aqui eu vou estar usando só o meu músculo do quadríceps, ou seja, eu não vou estar usando o glúteo, não vou estar usando o posterior, e se eu preciso dar mais ênfase no meu quadríceps, os exercícios isolados vão fazer diferença sim. Outro ponto que eu gosto muito de trabalhar com exercícios isolados, por exemplo, estou indo fazer um leg press, um agachamento,
E jogar um exercício isolado antes vai fazer com que você consiga ativar melhor, né, o teu quadríceps lá no agachamento, por exemplo, porque a gente já vai ter, digamos assim, acordado esse músculo, né? Já vamos dizer para ele, a gente vai treinar quadríceps hoje. Isso também facilita a ligação, né, essa conexão músculo-mente que é tão importante para conseguir atingir os resultados. Porque você pode estar aqui fazendo o exercício de qualquer jeito, faz aí, Laís, para mim. Ó, simplesmente levantando carga, ou você pode estar, de fato, treinando os teus músculos. E isso tem total diferença, né, no resultado final. Então vamos aqui para os principais erros que eu vejo muitas pessoas cometendo na sala de musculação nesse exercício aqui. Vai lá, Laís. Primeiro, postura, né, a coluna, a cervical, o pescoço. A gente precisa partir de um ponto que aqui eu tenho um apoio, né, para esse exercício. Então eu vou apoiar as minhas costas, vou apoiar a minha lombar, leva a lombar bem para trás, aqui o glúteo bem para trás, Laís, e vou tentar o máximo possível preservar as minhas curvaturas anatômicas da coluna, ou seja, mantendo ela em curva e não deixando ela reta, tá? O pescoço, ele vai estar sempre alinhado, a cervical alinhada, ombro afastando aqui da orelha, o quadril, gente, ele não mexe. Eu vejo muitas pessoas levantando o quadril, faz aqui para mim, Laís, levantando o quadril, vai fazendo movimento, e levantando o quadril, para conseguir, às vezes, levantar mais carga. Mas dessa maneira aqui, a única coisa que vocês não vão conseguir fazer é desenvolver o quadríceps de vocês, tá? Então, ó, cola o quadril no banco, não mexe mais o quadril. O único movimento aqui agora é de extensão do joelho, tá? Então, esse é o único movimento que vocês devem fazer. Então, essa é a única parte do corpo aqui que vai mexer, ok? Outro ponto muito importante que é na regulagem aqui da máquina, né? Cada máquina tem uma particularidade na regulagem da máquina. Essa aqui, por exemplo, ela se ajusta ao comprimento aqui, né, da perna de cada aluno. O mais comum é que vocês consigam mexer nesse suporte aqui, nesse apoio, né, para ajustar ele para a altura de vocês. Então, lembra de sempre deixar ele aqui, ó, nessa curvinha do pé. Vai lá, Laís, faz o movimento. Deixar ele aqui, ó, o pé aqui no ângulo de 90 graus e ele apoiar aqui em cima do tornozelo um pouquinho, tá? Que é a posição melhor para vocês trabalhar o quadríceps de vocês. Gente, esse exercício aqui ele é muito legal, né? Eu adoro, passo ele para as minhas alunas, porque ele vai trabalhar especialmente aqui essa pontinha aqui do vasto lateral, vasto medial, né? Vai trabalhar reto femoral também, mas sabe aqui essa parte onde vai deixar o quadríceps de vocês mais volumoso, inclusive na parte de baixo? Esse exercício aqui é excelente para ativar essa porção aqui do músculo. Então agora que vocês já sabem a maneira correta de fazer, coloque em prática já no próximo treino e conquiste o teu quadríceps tão desejado. Vamos aqui para o nosso último exercício, então. A gente está aqui na mesa flexora, um exercício que vai trabalhar uma articulação só, por isso é um exercício monoarticular, né? E a gente vai trabalhar aqui com a flexão do joelho. Vai lá, Dani, faz um movimento aqui para mim. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns erros que eu vejo com muita frequência na sala de musculação e que eu tenho certeza que isso tá te atrapalhando na busca daquele posterior de coxa bonito, aquele posterior de coxa que realmente vai fazer diferença, né? Vamos começar aqui pelo postura da coluna, né? A posição da coluna. Então aqui, ó, meu pescoço, eu tenho que pensar que eu preciso fazer esse exercício aqui como se eu estivesse em pé. E quando eu tô em pé, eu não fico com a minha cabeça aqui, né? Olhando para cima. Aqui eu perdi a minha postura, né? A posição anatômica da minha coluna. Então eu preciso alinhar a minha cervical aqui, ó, para manter toda a minha coluna na posição anatômica. Preciso estabilizar a minha escápula. Pode deixar isso. Isso, Dani, perfeito. Porque se eu não estabilizar a minha escápula aqui, facilmente eu vou também atrapalhar aqui, não vou conseguir manter a minha coluna na posição que eu preciso manter, né? Que é na posição anatômica. Quadril, muito para cima. Vejo muitas meninas mexendo o quadril. Vai fazendo aí, Dani, por favor, vai fazendo. É um movimento completo, com amplitude. E aqui é comum as pessoas mexer o quadril na hora que vai fazer o movimento que está com um pouquinho de carga, que está ficando difícil. É comum fazer esse movimento aqui do quadril, ó, mexer o quadril, né? Dar aquela roubadinha para fazer o movimento completo. Então, o que vocês devem fazer aqui? Ajustando a coluna, colar o quadril no banco, tá? Encosta bem o osso aqui, Daniel. Isso.
como se a gente fosse fazer uma elevação, né? Uma retroversão de quadril aqui, ó. Então eu vou encostar esses 2 ossinhos aqui. Vai, Dani, encosta bem aqui, não deixa sair mais agora. Minha mão não pode entrar aqui, ó. Isso, encosta bem o ossinho aqui no banco, ó. E vocês vão perceber que fazendo isso, vocês vão perder um pouquinho de força e talvez tenha que reduzir até a carga, tá? Mas faz parte, porque aqui vai estar com a técnica correta. E fazendo isso, eu não vou correr o risco de ter lesão aqui na minha lombar, tá? Então, isso é muito importante para, além de eu conseguir fazer um movimento mais efetivo, né, para o meu posterior de coxa, eu evitar lesão na minha lombar, tá? Então, colo o quadril aqui no banco e os pés nem muito afastado e nem muito junto. Tentar manter aqui, ó, um afastamento dos pés na largura do teu quadril, tá? E aí faz o movimento completo. Outro ponto que eu vejo muito as pessoas fazendo errado é a posição aqui do apoio na perna, né, na panturrilha. Então, cuidar para que esse apoio não fique muito em cima da panturrilha e nem muito no teu calcanhar, né? Nessa região aqui que está aqui com a Dani, tá perfeito, tá? Então, não colocar muito em cima da panturrilha e nem muito para perto do calcanhar. Vai lá, Dani. Continua fazendo. E, gente, o que eu mais vejo na academia são mulheres com quadríceps desenvolvido, mais um posterior de coxa que não acompanha. Aquele posterior de coxa fraco, né? E aí, por isso que é importante, nesse caso aqui, a execução dos exercícios isolados. Porque, pensa comigo, a gente está lá fazendo um agachamento, está fazendo um leg press, está fazendo um afundo. Todos esses exercícios vão recrutar o quadríceps, né? Uma cadeira extensora vai recrutar o quadríceps de maneira isolada. Agora, o posterior de coxa, um exercício que vai trabalhar esse grupo mais isolado, são as flexoras. Flexora em pé, flexora deitada, né, na horizontal, e a flexora sentada. Por isso que os exercícios isolados são muito importantes e vão, principalmente aqui nesse caso, no posterior de coxa, fazer muita diferença no treino de vocês. Mas e agora, né, para quem está iniciando agora, para quem quer treinar em casa ou para quem treina em casa, dá para a gente adaptar esse exercício aqui lá na casa de vocês também, usando o quê? Uma band elástico, vocês vão prender, né, o elástico em algum móvel seguro e fazer o movimento aqui de flexão de joelho, com caneleiras, né? Vocês podem usar caneleira aí na perna e deitar, né, com a barriga para baixo, como a Dani está aqui, num colchonete, num tapete, e fazer o movimento igual a Dani fez aqui, tá? Então, esse também é um exercício que dá para levar para casa, dá para vocês treinar em casa e ainda assim ter resultado. Pessoal, então eu vou encerrando essa aula por aqui para não ficar muito extensa também. E se você ficou comigo aqui até agora, lembra aquele presente que eu falei para você? Ele tá aqui, é só você arrastar aqui essa página um pouquinho mais para cima, vai ter um botão aqui, você clica lá para baixar o seu treino, ou se você estiver vendo aqui no meu YouTube, também é só clicar no link que tá aqui no YouTube e pegar esse presente que eu fiz com muito carinho para você. Lembrando que na próxima aula, aula 2, a gente vai para a cozinha. E eu vou mostrar para você como fazer uma dieta prazerosa e ainda assim ter resultado. E você vai perceber que o treino ele é muito importante, mas que a alimentação também. Os dois andam juntos. Então estamos encerrando essa aula e eu tenho um pedido muito especial para fazer para você, que é, se você assistiu essa aula aqui, deixar um comentário aqui para mim, que eu e a minha equipe vamos estar respondendo o comentário de vocês. Tirar um print aqui dessa tela, postar na tua rede social, me marca lá que eu quero repostar esse print de vocês. Então eu quero pedir para vocês que ainda não me acompanham nas redes sociais, para vocês me seguir lá no Instagram, no Facebook e se inscrever no canal aqui no YouTube. Isso é muito importante para mim, para que eu consiga continuar produzindo conteúdo feminino. Então é um pedido para todo mundo que está aqui, mas especialmente para as mulheres. Então, mulheres, se vocês querem mais conteúdo feminino, né, eu preciso da ajuda de vocês. Então, bora lá compartilhar esse material, curtir, comentar muito, enviar para as amigas, que assim vocês me ajudam a ajudar vocês. Um beijo, espero vocês na aula 2. Meu nome é Adriana, eu tenho 38, quase 39 anos. Malhei sempre sozinha, em casa, enfim, ou eventualmente academia do prédio. Há 2 anos eu me tornei vegana por opção, né, por me sentir melhor. E aí, obviamente, o meu corpo mudou bastante nessa transição. Eu perdi bastante gordura, mas eu também perdi bastante massa muscular e deixei de ganhar massa muscular também, principalmente. E aí eu conheci a Ângela, e aí
aí a transformação foi enorme. Principalmente, assim, por ser vegana, por eu estar voltando agora, basicamente, para os exercícios e com pesos bastante leves até, só de fazer com a execução correta, ver os vídeos da Ângela, as dicas, realmente, enfim, tive uma evolução em 2 meses que eu não tinha tido em todo o tempo anterior que eu treinei. Eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Eu acho que, assim, o fato de você também ter disciplina ajuda muito. Então, assim, de nada adianta investir, comprar os aparelhos ou fazer uma inscrição na academia se você não tem a disciplina. Eu sempre tive a disciplina, mas eu não tinha a orientação correta, né? Então, acho que, assim, é uma conjuntura de fatores, mas eu acho, assim, estar na plataforma, adquirir aí o produto e se dedicar, assim, é garantia de resultado, porque eu posso comprovar isso, assim. Comecei a experimentar minhas roupas do verão e comecei a me sentir muito mal. E foi aí que eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sempre gostei de esporte, desde criança eu sempre pratiquei atividade física. Eu estava com 10 quilos a mais, e aí eu iniciei no Team, comecei já a ver o resultado logo de cara. Quando eu entrei no Team, em 2 semanas eu já vi muito resultado. Eu vi o resultado em coisa que eu nunca imaginei no meu corpo, que eu ia ver, né, uns detalhes assim, nunca imaginei que eu ia ver esse resultado, eu vi. Hoje ela tá dando mastigado pra gente o que a gente tem que seguir para poder atingir o objetivo.